El Salvador, como o nosso público pode imaginar, é um daqueles pequenos países periféricos, centro-americanos, submetido a uma histórica pressão estadunidense, a uma presença estadunidense que é ultra-agressiva, que envolve as intervenções diretas e as intervenções diplomáticas, militares, culturais, econômicas. Nós tivemos uma eleição lá, há poucos dias, domingo passado, e essa eleição mostrou algo muito importante sobre a América Latina. O partido histórico, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que faz menção a Farabundo Martí, um comunista que esteve na Internacional Comunista nos anos 20, um herói latino-americano, um sujeito que se aventou contra as ditaduras próprias e contra a intervenção estadunidense, e deve ser sempre saudado a despeito dos descaminhos da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Farabundo Martí é um desses heróis anônimos, desconhecidos no Brasil, absolutamente indispensáveis para moldurar o futuro glorioso que a América Latina haverá de ter. São com homens dessa fibra, dessa integridade, que caiu na cilada de ceder a uma negociação e por isso mesmo foi preso e fuzilado pelas tropas daqueles que diziam acreditar na democracia e na negociação. Essa Frente Farabundo Martí se engolfou numa guerra civil heróica em que se enfrentavam contra o caráter despótico da classe dominante salvadorenha e a presença militar estadunidense avassaladora, em que perderam a vida mais de 280 mil salvadorenhos nessa guerra civil, com uma quantidade imensa de gente que eles chamam os desplaçados, que perdem as terras, e uma quantidade imensa que migrou, sobretudo, para os Estados Unidos. Essa Frente Farabundo Martí, que saiu da luta armada, se transformou em partido político e venceu a primeira eleição em El Salvador através de alguém que não era dos seus quadros. Era o jornalista Maurício Funes. Maurício Funes que tinha sido, inclusive, correspondente da CNN em El Salvador. Você veja que não era ninguém agressivo ao establishment, porque se alguém aqui do Duplo Expresso um dia chegar à presidência da República, eu sei que tem uma forte dose de heresia. Mas dos quadros da CNN para a presidência da República é algo completamente diferente. No establishment da CNN, que faz parte dessa mega corporação lá nos Estados Unidos, não é fácil. Não se chega sem uma dose de concessão muito grande, que pode durar a vida inteira ou pode ser interrompida, naturalmente. E Maurício Funes venceu as eleições. Concorrendo contra quem? Contra a Arena. Lá também, em El Salvador, tem uma Arena, que é o partido ultraconservador e reacionário. Um partido de direita, claramente identificado com direita, com todos os crimes e violações de direitos humanos, com todos os massacres da guerra civil que o Estado moveu contra os camponeses, contra os trabalhadores, e que encontrou na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional a sua grande vanguarda política, uma organização de massas que teve imenso apoio popular e quase chegou ao poder pela via armada em 1980. Por duas vezes, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional adiou uma ofensiva geral, que finalmente não se realizou em 80 e a partir de janeiro de 1981 teve que se enfrentar com a brutalidade e a violência, o expansionismo, a agressividade do governo de Ronald Reagan, que não iria permitir na América Central uma segunda Nicarágua. Veja, Nicarágua foi julho de 1979. Então, em 1980, El Salvador ia cair nas mãos da guerrilha representada por Farabundo Martí. Farabundo Martí faz as negociações feitas todas no castelo de Chapultepec, no México. Eu ainda vivia no México quando começaram as primeiras negociações. E eles, naturalmente, chegam à presidência da República com Maurício Funes. O Maurício Funes faz um governo moderado, sem enfrentar as questões centrais, mas atacando, sobretudo, a questão social. Muito bem. Passam-se 5 anos, o mandato presidencial é de 5 anos, e para não há reeleição em El Salvador, e o candidato, então, foi Salvador Santos. Salvador Santos, ao contrário de Farabundo Martí, de Maurício Funes, Salvador Santos era um quadro da guerrilha, era um comandante guerrilheiro, um professor de escola primária, que em toda a América Central é tão massacrado, e muito mais massacrado do que os professores de ensino básico e fundamental nessa nossa América Latina, em que a escola é necessariamente degradada como um projeto da classe dominante. E Salvador Santos fez uma administração
que era de conciliação, de seguir com as obras sociais do governo de Maurício Funes, uma espécie, eu não gosto da comparação, não vou fazer. Os programas sociais em El Salvador tentaram enfrentar 3 problemas essenciais. A violência gigantesca dos grupos maras, que são grupos paramilitares, gangues, bandidos, que matam impunemente, sequestram, assaltam, uma violência extraordinária, incomum. De outro lado, a imensa imigração para os Estados Unidos. Em terceiro lugar, a desigualdade social, em que 60% dos salvadorenses viviam abaixo da linha de pobreza. Muito bem. Salvador Sanches derrota o candidato da Arena. Mas veja, eu estou aqui com os números. Salvador Sanches teve 50,11%. E Norman Quijano, o sujeito de direita da Arena, teve 49,89%. Ou seja, o governo de Maurício Funes, quando foi para as eleições, ele já foi um governo bastante questionado pela incapacidade de enfrentar o drama do subdesenvolvimento da dependência nas condições el-salvadorenhas. A democracia é dura na América Latina. A democracia não é um regime para as massas. A democracia é um regime para as classes dominantes, que elas toleram as classes subalternas até na medida do que a crise permite e que a correlação de forças favorece. Logo em seguida, de Salvador Santos, tivemos essa eleição. O novo presidente, que chama Nayib Bukele, é um sujeito de 37 anos, um novato na política, um sujeito jovem, empresário, filho de um muçulmano casado com uma bailarina famosa em El Salvador. Esse sujeito, que maneja, como todo mundo maneja agora as redes sociais, com algum talento, ele se elegeu prefeito por um pueblito, chamamos assim, de Nuevo Cuscutlán. Nuevo Cuscutlán é um pueblito que fica muito próximo de São Salvador. Na verdade, de carro você pode ir em 10 a 15 minutos. Já sai da divisa de Nuevo Cuscutlán e entra em São Salvador. Então, ele foi candidato a prefeito. É um município, as pessoas têm que ter clareza, com menos de 7 mil habitantes. Portanto, o que nós chamaríamos, na tradição latino-americana, um pueblito. Já é uma cidade, mas nós chamaríamos um pueblito. Ele se elege lá em 2012, prefeito, apoiado por quem? Pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Aparece como um jovem empreendedor, candidato, e concorre em 2015 a prefeito de São Salvador, também pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Entre seus grandes projetos, não está naturalmente enfrentar a grande pobreza de El Salvador, nem enfrentar a imigração. Ele começa a restaurar, fazer uma administração para a classe média. O que é essa classe média? Imagina o que é a classe média num pequeno país periférico centro-americano como El Salvador. É uma classe média muito diminuta. E o principal projeto dele é, sobretudo, restaurar o centro histórico de São Salvador. E como todos os centros históricos na América Central estão completamente degradados. Não é assim o caso do Caribe, especialmente de Cuba, que tem um projeto permanente de restauração e de manutenção do seu patrimônio histórico. Ele restaura e em 2017, veja, Calazans, ele é expulso da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Esse sujeito que é jovem, que é empresário, que maneja as redes sociais, que se elegeu prefeito de Nueva Cuscutlán pela Frente Farabundo Martí e se elegeu prefeito em São Salvador, a capital de El Salvador, ele postula a presidência dentro do partido. E, porque naturalmente era o sujeito que aparecia em todas as pesquisas como o candidato mais bem posicionado para a eleição presidencial, ocorre que ele é expulso do partido e tenta criar um novo partido, um partido que ele chama de Novas Ideias. Esse partido não consegue se estruturar. E então ele se candidata por uma agremiação minúscula, liberal, chamado Gana. E ele ganhou as eleições de maneira avassaladora, Calazans. Teve 53% dos votos. A Arena, o partido de ultradireita em El Salvador, teve 31,72% dos votos. E, pasme, a heróica Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, menos 14,41% dos votos. Nós poderíamos dizer aqui que aquela velha utopia envelheceu, se tornou senil.
Por que um partido tão heróico, tão importante para a vida da América Central, para a vida de El Salvador e para a vida dos latino-americanos, como a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, chegou a essa eleição, depois de Maurício Funes, depois de Salvador Santos, com menos do que 15% do eleitorado? É preciso mostrar isso, que é um partido que foi se transformando em um partido da guerrilha, um partido da legalidade, para um partido que tentou aplicar uma social-democracia nos termos da América Central. Não investiu em duas coisas centrais: a reforma agrária, devolver a terra aos camponeses e, sobretudo, fazer justiça e uma comissão da verdade que punisse os crimes hediondos de lesa humanidade perpetrados por militares e paramilitares. Pois bem, isso não foi feito, e agora essa figura, que é o novo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele é uma figura que já foi naturalmente saudado pelos Estados Unidos, é uma figura que veio das entranhas da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o que mostra que a tese de que está ocorrendo uma direitização na América Latina, a gente tem que incluir os ex-partidos de esquerda. Porque quando a gente fala em direitização da América Latina, a gente pensa na ascensão de partidos de direita. Mas nós temos que incluir aí o que eu chamaria a direitização dos partidos tradicionais e a social-democratização dos partidos de esquerda, que corresponde ao mesmo movimento. Dois movimentos dentro de uma mesma onda. Essa tentativa de amenizar quando as condições da crise, o desenvolvimento capitalista, exigem medidas mais extremas, a direita parece entender esse fenômeno. Em El Salvador, a direita entendeu que o povo estava completamente insatisfeito com os programas sociais, com o manejo econômico da Frente Farabundo Martí da Libertação Nacional. O principal problema para o Uruguai ou para um país centro-americano é como repatriar milhões de nacionais que vivem nos Estados Unidos. A principal fonte de ingresso de El Salvador, uma das principais, é precisamente a remessa de imigrantes, Calazans. Esses milhões de el-salvadorenhos que vivem na Califórnia, trabalhando no campo, ou em Manhattan, limpando escritórios dos altos executivos do mundo capitalista. Sem essa repatriação de dólares, esses países seriam completamente inviáveis. De maneira que nós temos aí, El Salvador dá um recado muito claro para toda a América Latina. A Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional está pagando um preço em El Salvador. Será capaz de renovar-se? Será capaz de ressurgir das cinzas como a ave fênix? É muito difícil que isso aconteça. Não é de todo descartável. Não podemos dizer a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional está condenada. Mas essa onda que começa a navegar em toda a América Latina e que muitas vezes aparece como uma reação aos partidos de esquerda, no caso de El Salvador e no caso do Equador, Calazans, são alternativas conservadoras que nasceram no interior de governos de esquerda. O governo de Lenin, no Equador, é um governo apoiado e criado pelo presidente Rafael Correa. Não foi a direita que está colocando o Rafael Correa contra os tribunais e tentando mandar para a cadeia, não só ele, como seus principais assessores. Fora disso, nós vimos em El Salvador a degradação moral da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, e vejam que catástrofe, que foi heróica durante a guerrilha. Que se eu pudesse contar aqui as crônicas da guerrilha, da violência estatal, da violência do exército dos Estados Unidos, das forças do Caibile na Guatemala, dos grupos paramilitares, do terrorismo do Estado na Colômbia, as pessoas que estão me ouvindo tomando café vomitariam. Eu não estou aqui para dourar a pílula, vocês sabem, nem o Duplo Expresso está aqui para dourar a pílula. É um negócio terrível. Essa gente que segurou a ONU em condições bárbaras, eu não falo aqui como uma metáfora, bárbara, sucumbiu quando frequentou salão, quando pisou no tapete vermelho. A democracia e esses sistemas políticos aqui, eles estão carcomidos pela corrupção. Bukele, sabe o que ele agitou também? O fim do bipartidismo lá. O fim dessa polarização Frente Farabundo Martí contra a Arena. Querem algo familiar? O fim da polarização entre tucanos e petistas, o sistema petucano, eu critico, e aqui muita gente não gosta, mas a gente tem que fazer uma reflexão séria, porque a massa, lá em El Salvador, repudiou a antiga polarização. Por quê? Porque ela é irreal? Não.
porque ela foi incapaz de dar solução para os principais problemas de El Salvador. Esse limite da política, a gente precisa reconhecer se quisermos observar o horizonte. Como eu disse aqui no último programa, a vitória do liberal Bukele, esse jovencito criado pela própria Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que ganhou as últimas eleições em São Salvador. E a propósito do teu comentário, Roma, São Salvador também concentra, num país de 6 milhões de habitantes, São Salvador decide a parada política, cultural, econômica, muito forte em El Salvador. Esse sujeito que ganha a eleição com o beneplácito, com o apoio da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, um sujeito que nasceu no pós-conflito, ele tem 37 anos, ele é casado com uma bailarina. Percebe o que é isso no imaginário da América Central? Ambos são branquinhos. Ele é filho de um líder muçulmano, religioso, portanto, uma especiaria, digamos, no ambiente ultracatólico. Pensem em Dom Oscar Romero, pensem no psicólogo social assassinado brutalmente, Ignácio Martim Baró, que criou uma psicologia social extraordinária, desconhecida aqui no Brasil, mas que é fundamental, e que só foi assassinado porque fez um giro pelos Estados Unidos, contando as atrocidades do terrorismo de Estado, apoiado explicitamente pela política externa do Departamento de Estado. Esse sujeito mostrou que aquele sistema político polarizado estava esgotado. É o que eu chamaria o pêndulo latino-americano. Quando gira para a esquerda, gira para a esquerda. E quando gira para a direita, gira para a direita. O que nós precisamos ver? A natureza desse giro. Qual é a força dessa clivagem à esquerda? Qual é a força dessa clivagem à direita? É claro que Bukele não pode fazer El Salvador um país como o útero do empreendedorismo mundial. E não pode tirar ali cogumelos depois da chuva, porque o terreno de El Salvador é de uma economia periférica terrivelmente atada aos mecanismos do livre comércio, consolidados através do CAFTA, o Sistema de Livre Comércio da América Central e República Dominicana, que escraviza aquelas economias, que a condena a ser uma mera exportadora de camarão e de cana-de-açúcar, através de um sistema de cotas para entrar no mercado estadunidense, e que vai continuar mandando seus melhores filhos, a propósito do que o Calazam mencionava, para a força de trabalho na Califórnia, o celeiro dos Estados Unidos, e para os escritórios de Manhattan. A fuga de cérebros, é claro que, como mostra a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, no seu informe anual, se nós perdemos cientistas, o melhor que sai do Brasil, para as universidades gringas, imagina o que significa um médico, um técnico em computação saindo de El Salvador. É uma perda muito mais acentuada. É uma condenação eterna ao subdesenvolvimento e à dependência. Esse é o drama de El Salvador. Mas é claro que esse sujeito não vai poder cumprir as suas promessas. Essa é a chave que eu queria deixar aqui finalmente. A chave de que Bukele, assim como Bolsonaro, assim como Macri não fez na Argentina, assim como a direita não fez historicamente na América Latina, é incapaz de entregar aquilo que prometeu. Isso significa um caminho aberto em termos eleitorais para a esquerda? Não. A esquerda vai precisar reconstituir no seu lado de esquerda liberal, progressista, e no seu lado de um novo radicalismo político, que é aquele que eu reivindico, uma esquerda efetivamente revolucionária, vai ter que reconquistar o coração das massas. Não pode reconquistá-lo com caridade cristã. Não pode reconquistá-lo com programas sociais. Essa experiência fracassou na América Latina. Fracassou no sentido de propor uma alternativa. Todo governo que queira mudar aqui, como o de El Salvador, tem que fazer programas sociais, como o Maurício Funes fez e como o Salvador Santos também fez. Veja, se você observar desde 2009, da eclosão da crise mundial, El Salvador tem um PIB, um Produto Interno Bruto, o Romulus, positivo, 2,8, 2,9, 2,4, ou seja, não é um país que entrou em recessão. E mesmo assim não foi capaz de contemplar as massas, não foi capaz de... Reduziu a violência, é preciso reconhecer, reduziu a violência, atacou cosmeticamente o tema da pobreza, não conseguiu diminuir a migração, porque isso quem manda é a taxa de câmbio. Não tem como. Se a taxa de... E veja, Equador e El Salvador têm uma questão fundamental, hein? São dois países sem moeda, são dois países cuja moeda que circula dentro do país é em God We Trust, é o dólar. São economias dolarizadas. São economias que não conseguiram, nem com Rafael Correa, nem com Salvador Santos e Maurício Funes,
sair da dolarização. Eu discuti insistentemente com os economistas salvadorenhos e lá no Equador também, muitas vezes fui lá discutindo com o presidente do Banco Central, ministro da Economia, assessores, clubes de economia, por que não sair da dolarização? Mas a dolarização cria uma força e esses governos não quiseram mudar essa. Só que o problema do dólar é que ele vem e vai. Vem fácil e vai fácil. E os mecanismos das transferências invisíveis, que chamou a atenção o José Carlos Mariatti, esse peruano extraordinário, mostram que o dinheiro que vem pelas remessas sai de múltiplas formas. Evasão de divisas, roubo, dívida externa, que em El Salvador é alta, os custos financeiros de todas as transações. Quer dizer, isso vai ocorrendo e corrói completamente aquelas divisas que vêm desse vale de lágrimas.